Olá, tudo bem? Voltamos à nossa lição Jesus Cristo, Filho de Deus, que é a primeira lição do módulo 3 do curso Deixe a Bíblia Falar. Esse módulo tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre a identidade e obra de Jesus Cristo. Jesus perguntou aos seus discípulos quem o povo dizia que o Filho do Homem era. E eles tinham várias opiniões diferentes, e depois Jesus perguntou aos próprios discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E a pergunta vale para nós hoje também. Quem é Jesus para nós? Jesus disse que não há possibilidade de uma posição neutra. Quem não é a favor dele é contra ele, quem não ajuda a juntar está espalhando. Jesus foi um homem comum, mas, ao mesmo tempo, extremamente incomum. No aspecto físico, ele foi um homem como qualquer outro. Ele assumiu este corpo que nós temos, passou por tentações e sofrimentos comuns aos homens, a Bíblia diz, mas as suas realizações extremamente incomuns, a exemplo das curas e milagres que realizou, testificam, provam, evidenciam que ele era realmente incomum. Ele curou um cego de nascença, curou o filho do oficial sem ir até a casa do oficial. Ele ressuscitou Lázaro, um morto que já estava sepultado há 4 dias. Jesus acabou com a tempestade. E tudo que Jesus fez com o propósito de revelar quem ele era, deixou claro para as pessoas de sua época, como Nicodemos, que diz: nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Como para João, o apóstolo, que disse: Jesus fez muitos outros milagres, mas estes que eu escrevi foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Vamos falar agora sobre a vida e atitudes de Jesus, inéditas ou jamais vistas. As atitudes de Jesus também foram extremamente incomuns e o tornaram o mais admirável de todos os considerados grandes homens da história. Por exemplo, Jesus foi humilde em todo o seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Ele foi a melhor demonstração viva de humildade. Jesus não foi pretensioso ou arrogante, não foi egoísta e nem tinha qualquer preconceito. Ele relacionava-se com os miseráveis de sua época, se associava com trabalhadores comuns, com pescadores. O seu nascimento, numa família simples e em circunstâncias ainda mais simples, nos mostram isto. José, pai de Jesus, José e Maria estavam indo alistar-se quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. E não havia lugar na hospedaria. E o dono da hospedaria cedeu a José e Maria um lugar no estábulo, onde os animais eram colocados. Imagine o cheiro daquele lugar, com fezes e urinas de animais. Um lugar extremamente simples. E ali Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Nós não sabemos muito bem que objeto é representado por essa palavra, manjedoura, porque já ganhou um sentido diferente, mas manjedoura era um coxo onde se colocava palha, feno para o animal comer. Era um recipiente para colocar comida de animal. Jesus foi colocado ali. Que coisa! Jesus não poderia ter nascido em circunstâncias diferentes? Não poderia ter nascido como filho de uma pessoa de bens, de posses, rico, uma pessoa de influência? Não poderia ter sido colocado em berço de ouro? Poderia. Não foi acidente. Jesus ter nascido e experimentado essas circunstâncias foi proposital. Há profecias no Velho Testamento que falam da humildade do rei Jesus, e em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, nós lemos exatamente a razão, o motivo para Jesus ter experimentado todas essas circunstâncias. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, é a explicação: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, sendo rico, fez a si mesmo pobre por amor de nós, para que por meio dessa pobreza nós
nos tornássemos, e nós sabemos que o cumprimento desta profecia e desta palavra é de uma maneira espiritual, nos tornássemos espiritualmente ricos. Jesus se fez pobre, quer dizer que ele se sujeitou àquela situação, ele humilhou-se perante todos, assumindo a posição de servo. Entre seus discípulos, ele disse: esta é a minha posição, é a minha condição aqui no meio de vocês. Eu sou um servo. Vamos ler Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E lá está escrito exatamente isso. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Lucas 22, 27. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Eu sou como aquele que serve. Essa foi a posição assumida por Jesus. Em outra ocasião, ele lavou os pés dos discípulos. Podemos ler isso no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 5 a 14. A cena foi muito constrangedora para os discípulos porque viram Jesus, o todo-poderoso Senhor, com a bacia nas mãos, com a toalha cingindo, cobrindo o seu corpo e lavando aqueles pés sujos, talvez fedorentos. Naquela época não havia calçados fechados como nos dias de hoje, não havia calçamento nas ruas, além de também não haver além de haver muitos animais de carga circulando o tempo todo. Por isso, as ruas eram sujas, poeira, fezes de animais, os pés sujavam-se com muita facilidade. Por isso era necessário lavar os pés ao entrar em casa ou antes das refeições, até por causa da posição que eles ficavam ao redor da mesa, que era apoiado sobre o cotovelo no chão. E Jesus, ele próprio, lavou os pés dos discípulos. Pedro chegou a resistir. Pedro disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Vai lavar os meus pés? Pedro disse: nunca. Não, nunca lavará os meus pés. Como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, está errado, o Senhor é o rei e nós estamos te seguindo, tu és o Messias, irás assumir a posição de líder nacional. Quem lava os pés são os servos, são os assistentes, sou eu lavo. Talvez esta fosse a ideia de Pedro, mas Jesus disse: não, eu vou lavar os pés. E Jesus depois disse: vocês me chamam o mestre e o Senhor, e eu sou. E se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Que grande exemplo de humildade Jesus nos deixou. Quando Jesus entrou em Jerusalém para ser aclamado como rei, em Mateus capítulo 21, o texto diz que ele entrou cumprindo a profecia, sentado no jumentinho, cria de animal de carga. Mateus capítulo 21, versículos 4 e 5. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21, versículos 4 e 5. E aqui nós lemos: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Foi assim que o rei entrou em Jerusalém, humilde, montado num jumento. E as pessoas gritavam à medida que Jesus passava nas ruas: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Entrou montado num jumentinho, não é um animal grande, belo, de porte real, não é um animal próprio para carregar reis, é um animal próprio para carregar cargas. Agora, ouça essa história. Alexandre, o Grande, certa feita entrou na Índia exibindo o seu poder, seu poderio militar e sua grandeza. Quando entrou na Índia, a procissão era tremenda. Centenas de elefantes pintados de branco iam na frente dele. Atrás dele, depois dos elefantes, atrás dos elefantes, centenas de cavaleiros sentados em seus cavalos brancos, de costas para a cabeça do cavalo, para não ficarem de costas para Alexandre, que vinha logo depois. Depois vários leões
E finalmente Alexandre, em seu carro de marfim, gritando para todos: já conquistei o mundo e agora vou conquistar os céus. Jesus viveu de uma forma muito simples. A simplicidade e humildade de Jesus se tornam mais extraordinárias quando lembramos que foi Ele quem criou o universo. Por direito de criação e por herança, tudo pertence a Ele. Mas quando Jesus entrou em Jerusalém para ser coroado como Rei dos Judeus e Messias que ia salvar o povo, escolheu entrar montado em um jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. O Alexandre, o Grande, que mencionamos agora há pouco, morreu aos 33 anos e hoje não é dono de nada. O rei humilde, que entrou na cidade sentado num jumento, também morreu aos 33 anos e ainda é dono de tudo. Este é Jesus Cristo, com toda a sua simplicidade, toda a sua humildade, que não lhe tirou a grandeza, que não lhe tirou o poder. Jesus era compassivo, que quer dizer que ele sentia a dor dos outros e não conseguia se controlar. Ele precisava ajudar. E era assim que ele fez. Foi justamente isso que aconteceu quando ele viu um enterro saindo da cidade de Naim, enterro de um filho único de uma viúva. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16. E aqui nós lemos o seguinte: Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. O menino já estava no caixão em direção ao sepultamento, ao sepulcro onde seria enterrado. E Jesus levantou aquele menino e o tirou da morte e o devolveu à sua mãe. Lucas observa que quando o Senhor viu aquela mulher, ficou com muita pena dela. Foi por olhar e perceber e se sensibilizar com aquela mulher que Jesus ressuscitou aquele jovem. O texto deixa claro que não foi apenas para devolver a vida àquele jovem que Jesus o ressuscitou, mas também para devolvê-lo à mãe dele, que era viúva e que agora estava perdendo seu filho único e ficando só, absolutamente sem ninguém. E Jesus, por isso, devolve a vida àquele rapaz. E a entrega, faz questão de entregar aquele rapaz à sua mãe, porque Jesus se compadece, se sensibiliza com a dor dos outros. Em Marcos capítulo 1, lemos sobre a cura de um homem leproso e é muito interessante notar o que aconteceu neste evento. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 1. Sempre peço que você abra sua Bíblia e acompanhe as leituras. De fato, o curso tem como o seu lema principal: deixe a Bíblia falar. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser.
Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Se você percebeu, o texto diz que Jesus fez algo que para a maioria das pessoas era inédito, impensável e até estranho. Havia uma série de regras e leis judaicas sobre a lepra, que tinha como objetivo evitar que uma pessoa contraísse a doença, que uma pessoa ficasse contaminada com a lepra. Além disso, a lepra era uma doença maldita, que deformava a pessoa, deixava a pessoa com uma aparência e cheiro desagradáveis. Mas apesar de tudo isso, este leproso recebeu o que a maioria das pessoas jamais fariam e certamente não fizeram durante o período em que ele esteve doente. Ele recebeu um toque de Jesus, um toque físico. Jesus pôs a mão sobre ele, sobre um leproso. Eu imagino que os discípulos ficaram assustados, talvez arrepiaram-se dizendo: como é que ele pode fazer isso? O leproso recebeu um toque. O que é que um toque transmite? Em primeiro lugar, nós precisamos recordar que Jesus curou algumas pessoas sem precisar tocá-las, como o filho do oficial do centurião. Porém, desta vez, ele fez questão de tocar. O que é que um toque transmite? Transmite amor, transmite compaixão, valoriza quem está sendo tocado. Aquele homem precisava e Jesus ofereceu um toque que restaurou não só a sua carne, o seu físico, restaurou o seu coração, restaurou ele também emocionalmente e livrou-lo daquele mal. Em Lucas 19 encontramos Jesus lamentando. Um homem sensível, um homem que se preocupa com o bem-estar dos outros, também era capaz de lamentar. Lamentar pelo seu povo judeu que não reconheceu a oportunidade de salvação através dele. Lucas 19, capítulo 19, versículos 41 a 44. E aqui nós lemos tais palavras: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. O texto diz que Jesus chorou com pena de Jerusalém. É mais do que lamentar. Ele chorou porque ele era sensível, chorou porque ele reconhecia a necessidade daquele povo, chorou porque ele tinha a solução para a necessidade daquele povo, mas aquele povo não reconheceu. A tristeza de Jesus não era por ele mesmo, não era por ele ter sido rejeitado, não era autopiedade, pena de si mesmo, era pena do que aconteceria com o povo. E ele relatou o que aconteceria com aquele povo: seriam cercados, os inimigos iriam destruí-los. Uma cena semelhante vemos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. E lá, Jesus também se mostra compassivo, sensível à situação das pessoas. Mateus 9, 35 a 38. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu
A multidão ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da colheita que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus amava as pessoas, se interessava por elas, especialmente pela situação espiritual delas. Ele se sensibilizava, ele fazia o bem e concedia o que as pessoas mais precisavam para o momento, mas acima de tudo, para a eternidade. Então ele ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitas e abandonadas, como ovelha sem pastor. E como é que Jesus definiu ele mesmo? O que Jesus disse dele próprio? Há passagens maravilhosas, sobretudo no Evangelho de João, onde Jesus define a si mesmo. Jesus define a si mesmo, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, com essas palavras. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Ele dirá, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus disse ser o pão da vida e também a água da vida. De fato, no capítulo 4 de João, ele disse à mulher samaritana, no poço de Jacó, que ele tinha uma água para dar que matava a sede de uma vez por todas. Quando Jesus usa estes elementos, ele está fazendo uma comparação. O pão e a água são essenciais à vida humana. O homem não pode viver sem pão e água, sem o que comer e o que beber. Então Jesus é essencial à alma. Não podemos viver sem ele. Muitas vezes deixamos Deus de lado e procuramos outras maneiras de encher aquele buraco, aquele vazio, parecido com a dor da fome física que existe dentro de todo ser humano. Nós procuramos satisfação em outras fontes. Esposa, marido, filhos, amigos, emprego, lazer, bens, prazeres. É possível passar dia após dia ganhando mais bens, relacionando-se mais com as pessoas, divertindo-se mais, porém, com um grande buraco na alma, do mesmo jeito, vazio, sem conseguir atingir o propósito, o objetivo pretendido, desejado. Logo, ficamos muito cansados e decepcionados, porque é apenas uma maneira de satisfazer esse vazio. Por mais que tentemos saciar a fome e a sede de nossa alma em outros lugares, jamais conseguiremos ser completamente saciados sem o pão e a água da vida, que é Jesus Cristo. Só Ele pode nos conceder vida real, só Ele pode nos conceder salvação. Ele também disse que Ele é a luz do mundo, em João capítulo 8. A luz é absolutamente necessária, é indispensável, é essencial à vida. Sem o sol, por exemplo, não haveria vida na terra. Nem homem, nem as plantas, nem os animais podem sobreviver sem a luz do sol. Perceba a importância e a atuação da luz ao seu redor e para seu benefício nesse exato momento. Nesse exato momento, a luz está permitindo que você faça uso dos seus olhos. Sem a luz, os olhos se tornam inúteis, não servem para nada. Neste exato momento, a luz, seja a luz do sol, ou seja a luz natural, mas nesse exato momento, a luz do sol, mesmo que seja à noite, a luz do sol está fornecendo calor para manter a Terra numa temperatura suportável. Senão estaríamos literalmente congelados. Nós não podemos viver sem a luz, dependemos dela. É justamente por isso que uma das figuras usadas na Bíblia para revelar verdades espirituais importantes é a luz. A Bíblia separa a realidade espiritual, a condição espiritual dos homens, em duas situações: luz ou trevas.
Na luz, o homem anda sem problemas, mas no escuro ele não sabe para onde vai. No escuro, o homem fica apalpando com incerteza. Será que eu estou indo na direção certa? Porque a sua capacidade de ver fica completamente prejudicada, limitada. A escuridão é uma espécie de cegueira que produz perigo, ansiedade. A escuridão espiritual é semelhante. O mundo encontra-se, segundo a Bíblia, em escuridão moral e espiritual. E qual é o resultado disso? Pecado e mais pecado. Maldade e mais maldade. A luz era um elemento, um produto da natureza muito valorizado em épocas bíblicas. Era uma das imagens mais poderosas e apreciadas. Eles não tinham a eletricidade e as luzes artificiais que nós temos hoje. Então, as noites eram muito difíceis, temidas, terríveis. E quando a Bíblia faz alguma referência à noite, é sempre uma referência negativa. A escuridão da noite naquele período era negra como tinta. Era muito, muito escura. A luz do dia, então, era considerada um tesouro, uma bênção. O homem sentia-se seguro. Na luz do dia podia trabalhar, podia ver, podia viver. A declaração bíblica mais importante e de maior impacto, usando esta figura, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, onde diz, João 8, versículo 12, onde diz exatamente isto. João 8, versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão. Assim como os olhos precisam de luz, o corpo precisa de luz, as plantas precisam de luz, a alma também precisa de luz. E não há outra a não ser Jesus. A única solução para as trevas é a luz, e a única luz espiritual é Jesus. Ele não disse ser uma luz, ou um tipo de luz, ele disse ser a luz. Eu sou a luz do mundo. Há somente uma luz que pode iluminar e despedir, dissipar a escuridão da alma. Essa luz é Jesus. Se você quer ter um senso de direção, segurança no seu caminhar espiritual, se você quer chegar ao lugar onde deve chegar, só através de Jesus, que é a luz do mundo. Que maravilha, não é? Uma outra declaração de Jesus muito importante é o que ele falou na ocasião da ressurreição de Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele disse, João 11, 25 e 26, Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha, este é um dos versículos bíblicos mais conhecidos em todo o mundo. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que o homem mais teme é a morte. Mas Jesus vence a própria morte. E a pessoa que segue a Jesus não precisa temer nem mesmo a morte, porque ele prometeu ressuscitar tal pessoa na ressurreição espiritual para que ela viva ao lado de Deus. Jesus é a fonte de vida espiritual e eterna. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João,
de novo, capítulo 14, é no Evangelho de João, onde Jesus faz essas autodeclarações, versículo 5, no versículo 5, João 14, versículo 5, nós lemos: Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu a pergunta no versículo seguinte. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Tomé, que fez a pergunta no versículo 5, dizendo: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Quando Jesus disse: Eu estou indo preparar-vos lugar. Não fiquem preocupados, vou preparar-vos lugar. Tomé disse: Nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como é que podemos saber o caminho? Jesus respondeu então: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé provavelmente esperava um mapa, não uma pessoa. Tomé estava pensando que, a menos que ele soubesse para onde Jesus estava indo, ele poderia saber como chegar lá. Mas Jesus disse que Tomé conhecia o caminho. O que Jesus queria dizer quando ele disse: Eu sou o caminho, no capítulo 14, versículo 6? Ora, não podemos entender a Deus a menos que ele revele a si mesmo. O Pai enviou Jesus para mostrar o seu caráter. Não temos outra possibilidade para chegar ao Pai a menos que conheçamos a Jesus. Não existe maneira de acessarmos, de chegarmos até Deus além de Jesus. Ele é o caminho, porque só através dele chegamos ao destino preparado por Deus para todos os homens, embora, e infelizmente, nem todos chegarão a esse destino, que é a vida eterna. Mostrar o caminho é revelar a informação para chegar ao destino. Ser o caminho é ser a informação que conduz ao destino. Há somente um caminho que garante o encontro com Deus e a salvação. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, porque seus ensinos revelam a verdade, trazem para nós a verdade. Em Jesus não há engano. Ele é a vida, porque obtemos vida espiritual e plena através dele. Em Jesus, a vida e salvação eterna. Que maravilha é podermos desfrutar de todas estas grandes dádivas que nos é dada por Deus por meio do seu Filho. Voltarei na terceira e última parte da nossa lição: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vejo você em breve.